Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e estamos aqui para dar continuidade a esse projeto desafiador que é postar um vídeo por dia no mês de abril. Hoje é dia 13, então é o nosso 13º vídeo. Hoje eu quero revisar com você o dolo. Quais são os principais pontos que tocam a esse conteúdo de direito penal que geralmente são cobrados nos concursos públicos? Então eu quero revisar com você, nesse curto encontro aqui, quais são as espécies de dolo e também as teorias explicativas do dolo. Vamos juntos então? Bom, para falar em dolo, tradicionalmente a doutrina costuma explicar o dolo sobre uma perspectiva volitiva e uma perspectiva intelectiva. Como assim, professor? São elementos do dolo a consciência e a vontade. Essa é a definição do que vem a ser o dolo natural. Geralmente os concursos públicos exploram o dolo dessa maneira. Eu, particularmente, seguindo a orientação, por exemplo, do professor Paulo Busato, eu prefiro identificar o dolo sobre uma perspectiva significativa, verificar no caso concreto se o agente tinha compromisso com o resultado, entendeu? Agora, para fins de prova, leve em consideração então essa definição do dolo natural, que ainda é amplamente aceita. Dolo corresponde à consciência e vontade. E, inclusive, se você quiser aprofundar esse conteúdo, eu vou deixar um card aqui numa aula que eu tenho aqui no canal sobre tipo doloso, onde a gente vai aprofundar mesmo o estudo aqui dos aspectos tocantes ao dolo. Bom, dito isso, essa questão introdutória acerca do dolo, do compromisso com o resultado, ter consciência, vontade, então querer aquilo, aceitar aquilo, nós identificamos no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, o seguinte, a seguinte redação. Diz o artigo 18 que há um tipo doloso quando o agente quis o resultado ou quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Olha só, nessa primeira parte, podemos afirmar que o Código Penal está fazendo menção ao dolo direto, como espécie de dolo. Já na segunda parte, quando o Código fala em assumir o risco, nós identificamos aqui o chamado dolo eventual. Para explicar o dolo direto, a doutrina afirma para nós que adotamos a teoria da vontade. Exatamente porque, tradicionalmente, explica-se o dolo com os seguintes elementos: consciência e vontade. Porque o agente quer aquilo e ele sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Bom, e quando a gente tem ali o dolo eventual, qual que é a teoria que explica o dolo por essa perspectiva? Aqui nós temos a adoção da teoria da anuência ou do assentimento. Teoria da anuência ou teoria do assentimento, tá bem? Então você pode colocar aí as duas, porque geralmente é assim que cai em provas, anuência ou assentimento. Também alguns livros falam em teoria do consentimento. Então, basicamente é isso. O Código Penal adota duas teorias que explicam o dolo: teoria da vontade e teoria do assentimento. Quer ver como isso aparece em provas? Quer ver como a banca CESP, hoje chamada de Sebrasp, cobra esse tipo de conteúdo? É bem simples. Vem aqui, ó. Olha só. Aí está na sua tela um enunciado de uma questão, então, da banca CESP. Acerca do crime doloso, arrependimento posterior, que não é o caso aqui, julgue o item seguinte. Em relação ao crime doloso, o Código Penal adota a teoria da vontade para o dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Opa! Perfeito, maravilha. Para você que acabou de revisar esse conteúdo, uma questão facílima, muito fácil de ser resolvida. Agora, para quem não sabe as teorias que o Código Penal adota, aí passa a ser uma questão difícil, beleza? Bom, qual que é o próximo ponto aqui, professor, que é muito explorado? As espécies de dolo. Por quê? O dolo direto, ele pode ser subdividido em dolo direto de primeiro grau ou dolo direto de segundo grau. E aí nós trabalhamos também com a perspectiva do dolo eventual. Tradicionalmente, inclusive, lá na doutrina alemã, faz-se essa divisão com relação às espécies. Você tem o dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e o dolo eventual, tá bem? Eu trouxe aqui no material para você
uma passagem do livro do professor Juarez Cirino dos Santos, onde ele diz o seguinte, que a doutrina penal moderna distingue aqui três espécies de dolo. O dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. Em linhas gerais, o dolo direto de primeiro grau compreende o que o autor quer realizar. O dolo direto de segundo grau compreende as consequências típicas representadas como certas ou necessárias pelo autor. E o dolo eventual compreende as consequências típicas representadas como possíveis pelo autor que consente ou concorda em sua produção. Bom, basicamente, nós podemos explicar isso aqui através de alguns exemplos bem simples. Vamos imaginar então que o sujeito quer matar o desafeto. Pega um revólver, atira e mata o desafeto. Esse é o dolo de primeiro grau, o fim que ele pretende alcançar. No dolo de segundo grau, a questão ela fica um pouquinho mais sofisticada. Geralmente nos concursos públicos, os exemplos que a prova traz está relacionado à bomba, explosão. Imagina que o sujeito quer matar o seu desafeto. E aí o que ele faz? Ele sabe que seu desafeto vai pegar um avião, então o voo vai sair de determinada cidade, ele coloca uma bomba no avião. No momento que o avião decola, ele aciona o dispositivo e o avião explode. Perceba, com relação à morte do desafeto, o dolo é de primeiro grau. Agora perceba que a morte dos demais passageiros, tripulantes da aeronave, não é certa e não é necessária para a integralização do dolo de primeiro grau. Nesse caso, então, com relação às demais mortes, o dolo que aparece é um dolo de segundo grau. Tradicionalmente, a doutrina cita o exemplo do caso Thomas, o famoso caso Thomas. Os melhores livros de direito penal contam essa história, que aconteceu em 1875 na Alemanha. O caso Thomas envolve a história do Alexander Keith, que era conhecido como Thomas, e ele resolveu praticar uma fraude aí contra a seguradora. Então ele tinha uma embarcação cheia de mercadorias, ele fez contratos de seguros com relação a essas mercadorias, e aí o que aconteceu? O plano dele era colocar um dispositivo, uma bomba no navio, uma espécie de bomba relógio, e depois de 8 dias, ali mais ou menos, essa bomba ia estourar e seria uma espécie de acidente em alto mar. E aí ele ia conseguir resgatar o valor dessas mercadorias, que ele fez os contratos de seguro. E aí o que aconteceu? Ele confeccionou os tonéis de explosivos com dinamites. No entanto, no momento que foi desembarcar isso lá no porto, na Alemanha, no momento de desembarcar das carruagens, alguns tonéis se romperam e houve uma grande explosão. Aí conta-se que mais de 50 pessoas morreram, mais de 50 pessoas ficaram desaparecidas, nunca foram encontradas. Então foi uma catástrofe generalizada. E aí o que acontece? Nesse caso, identificou-se a presença do dolo tanto de primeiro grau como o dolo de segundo grau. Porque qual que era o objetivo do Alexander Keith? Era de, naquele caso, fraudar a seguradora. Então provocar um suposto acidente e ele obter o valor do resgate do seguro, obter o dinheiro. Esse era o dolo de primeiro grau. No entanto, para realizar esse dolo, ele precisava matar as pessoas, ele precisava explodir a embarcação. Então, com relação a essas mortes, reconheceu-se o dolo de segundo grau. É uma história clássica aí que é contada nos livros a respeito do dolo de segundo grau. Por isso que nas provas sempre se apresentam exemplos relacionados a bombas, explosivos. Bom, e o dolo eventual? O dolo eventual, ele aparece como o fato do sujeito assumir o risco de produzir o resultado. Tradicionalmente, os livros também de direito penal contam a história do caso da correia de couro, ou cinto de couro, chamado em alemão de Lederhimmelfall. O que acontece aqui? Bom, dois sujeitos resolvem praticar um roubo, eles vão até a casa da vítima, e para pegar e fazer com que a vítima não reaja a esse assalto, eles resolvem usar uma espécie de cinto de couro. Sabe esse cinto que você usa para prender a calça? E colocar no pescoço da vítima. No entanto, eles representam o seguinte: opa, se eu apertar demais esse cinto de couro aqui, pode ser que a vítima venha a falecer. Então vamos pegar e substituir isso aqui por uma espécie de saco de areia e a gente dá umas pancadas na cabeça da vítima. Acontece que no caso concreto, ali esse saco de areia que eles supostamente utilizariam, ele acabou se rompendo. Aí os agentes retomaram
a ideia inicial. Opa, vamos botar mesmo, então, aqui a correia de couro, o cinto de couro. E aí eles acabaram esganando a vítima. A vítima acabou ali falecendo durante a prática desse crime. Nesse caso, perceba que eles representaram como possível a morte, até substituíram a ideia de não usar a correia de couro. No entanto, posteriormente, eles voltam, assumem o risco de produzir a morte. Perceba que fica bem clara a ideia do dolo eventual, do agente agir com indiferença e querer, então, ali, sem querer alcançar o resultado, ele assume o risco de produzir o resultado. Então, essa é a ideia do dolo eventual. Está muito associada, por exemplo, a acidentes de trânsito que você tem contexto de embriaguez associada à alta velocidade. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que ocorre dolo eventual se o sujeito está embriagado, dirigindo na contramão de uma via pública, certo? Ele assume o risco de produzir resultado danoso. No caso, por exemplo, se ele atropela uma pessoa, ele responde por homicídio, tá bem? O homicídio doloso por conta do dolo eventual. Legal? Então essas são basicamente as espécies de dolo. Como que isso aparece em provas? Olha aqui comigo. Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viaja de carro com sua namorada Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e o alertou sobre a possibilidade de causar um acidente, tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria porque ele era um profissional competente, de excelência, que ensinava os outros policiais rodoviários federais a pilotarem viaturas. Entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou numa pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Cleiton sofreu pequenas escoriações. A perícia feita no local constatou excesso de velocidade. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Cleiton agiu com dolo eventual, devendo responder pela prática de homicídio doloso? E aí, pessoal? É uma questão que envolve dolo eventual? Toma cuidado. Por quê? É um clássico das provas querer confundir o dolo eventual com a culpa consciente. Porque existe um certo grau de aproximação entre um instituto e outro, porque em ambos há previsão do resultado. Acontece o seguinte, enquanto que no dolo eventual eu assumo risco, então eu atuo com indiferença, aquela ideia de azar, por isso que geralmente os professores falam, aquela ideia de foda-se, né? Geralmente os professores de preparatória, a gente ensina esse macete para que os alunos guardem a ideia. Quando você olha para a culpa, você tem o seguinte, o agente também prevê o resultado como possível, no entanto, ele confia nas habilidades, acreditando sinceramente que aquele resultado não será alcançado. Por isso que vem aquela ideia que a gente fala de fodeu, entendeu? Eu queria evitar aquele resultado, eu achei que eu não iria alcançar, eu sabia que poderia acontecer alguma cagada, mas naquele caso eu acreditei sinceramente que não iria ocorrer. Perceba que, a partir dessa situação narrada, o policial ele deixa muito claro a ideia de que ele confiava nas próprias habilidades. Olha aqui comigo. Você tem aqui, ó, perceba, a fala dele, que ele era um profissional competente, de excelência, que ensinava os outros policiais rodoviários federais. Isso passa para nós uma ideia do quê? De confiança nas próprias habilidades. Portanto, culpa consciente nesse caso aqui. Essa questão, portanto, o gabarito foi dado como errado. Nesse caso, o Cleiton, policial rodoviário federal, não agiu com dolo eventual. Mais uma questão aí para a gente fechar, então, essa rápida revisão. Olha só aqui comigo. Age com dolo eventual o agente que prevê possíveis resultados ilícitos decorrentes da sua conduta, mas acredita que, com suas habilidades, será capaz de evitá-los. Opa, também eu tenho aqui um item errado, porque nessa questão aqui, a nossa banca examinadora está fazendo menção à culpa consciente. A culpa consciente.
Beleza? Gostou desse vídeo? Esmaga um like aqui, deixa o seu comentário, deixa sugestões para as próximas aulas e não deixa de conferir também o meu novo lançamento, um e-book aí para a Polícia Federal, que eu preparei com muito cuidado, com muita cautela, exatamente para os alunos gabaritarem a disciplina de Direito Processual Penal nessa prova aí, nesse concurso que vai estar extremamente concorrido. Não dá para perder questões de direito processual penal e com esse material eu garanto que vai dar tudo certo, você vai conseguir fechar essa parte do direito. Ok? Bom, pessoal, a gente se vê então nos próximos vídeos. Um forte abraço!